A paz do Senhor Jesus, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre algo que eu comento algumas vezes aqui no canal, já comentei algumas vezes, e a gente sabe sobre isso, mas a gente precisa tomar cuidado, sabe, pra não cair muito nessa situação e ficar se sentindo mal desnecessariamente. Eu participo de um grupo cristão no WhatsApp com algumas meninas, é um grupo para mulheres, e se você tiver curiosidade eu vou deixar o link do Instagram delas aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco do ministério. E aí, se vocês quiserem participar do grupo no WhatsApp também, é muito positivo, muito edificante e eu aprendo muito com elas. E tem algo que de tempos em tempos é levantado no grupo e elas sempre comentam sobre isso. É algo que na verdade nunca tinha acontecido comigo, eu realmente nem entendia por que isso acontecia tanto com elas, até que eu realmente tive essa sensação e resolvi comentar com vocês. Eu sempre falo que a vida com Deus, ela é mais que uma lista de tarefas, sabe? Ser cristão não é cumprir uma listinha por dia de coisinhas, sabe, pequenininhas que você tem que fazer, e aí se você fez isso, pronto, você foi cristão. É muito mais um estilo de vida que não pode ser realmente colocado em forma de lista, porque é muito complexo, e também é muito mais simples em alguns casos do que a gente pensa, é realmente difícil de explicar. Mas a gente precisa se lembrar sempre de fazer o nosso melhor, de acordo com as nossas forças, para glorificar e honrar o nome do Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor nos direciona, e entender que nem sempre a gente vai conseguir tudo que a gente quer fazer, a gente não vai conseguir realizar tudo que a gente planejou realizar, mas se a gente está diante do Senhor, disposto a cumprir com o que Ele aponta pra gente fazer, a gente só precisa continuar seguindo por esse caminho. O que acontece é que muitas pessoas têm realmente uma rotina muito apertada, têm uma vida muito complicada, o tempo é difícil e apertado, e na internet a gente encontra muitos influencers cristãos, e a gente encontra muitas pessoas falando sobre leitura bíblica e estudo e tudo mais, e muitas vezes a gente se sente pressionado a cumprir com aquilo que aquela pessoa faz. E pensa, nossa, se eles estão fazendo esse desafio, eu vou entrar no desafio também, apesar de não ter tempo para cumprir aquele desafio. E pensa, nossa, olha quanto de Bíblia ela leu hoje, olha quanto tempo ela passou orando, olha quanto tempo, olha quanto. E a gente fica vendo as quantidades que essas pessoas realizam e cumprem no dia a dia, e se sente impelido a cumprir isso também. Quando isso simplesmente não cabe na nossa rotina, a gente não consegue cumprir e acaba se sentindo realmente desanimado, desmotivado e, poxa, não consegui fazer algo para Deus, e fica triste no final do dia. Então vamos lá para algumas verdades. Uma pessoa que leu 30 capítulos da Bíblia em um dia e uma pessoa que leu 4 não tem diferença de santidade e de espiritualidade apenas por causa disso. Porque na nossa vida com Deus, mais do que quantidade, a gente precisa de qualidade no nosso relacionamento com Ele. É realmente possível que uma pessoa se sente e leia 50 capítulos da Bíblia de uma vez sem parar e não aprenda nada, não perceba nada, não sinta nenhum tipo de transformação, porque ela leu por ler. E ela pode só passar várias horas ali folheando páginas e vendo aquelas palavras sem receber nenhum tipo de transformação e influência do Espírito Santo na própria vida. E também é bem verdade que você pode ler um capítulo e se sentir tão impactado que aquilo vai mudar todo o seu dia e quem dirá talvez toda a sua vida através daquilo que você leu, porque o Espírito Santo encontrou espaço para trabalhar em você através daquilo que você leu, mesmo que em menor quantidade. A gente precisa pensar muito nisso para não sentir que está fazendo pouco ou que não está cumprindo exatamente com o que o Senhor queria que a gente cumprisse só porque conhece alguém que fez uma outra quantidade. Porque aí a gente começa a entrar num estado de arrogância muito feio, que desvirtua todo o propósito de fazer essas coisas para Deus. Porque ao invés de ler vários capítulos da Bíblia, porque você está envolvido com a leitura e quer aprender mais de Deus, você começa a estipular metas enormes de leitura por dia, porque isso faz o seu ego crescer muito, você sente que você é muito capacitado, muito espiritual e muito mais entregue que as outras pessoas, porque você leu muito mais que as outras pessoas. Ou então começa a estipular tempos enormes de oração. E não é que você não possa orar muito tempo. Se você está ali impelido pelo Espírito Santo, sendo direcionado por Deus, está concentrado naquilo, envolvido com aquilo, passe horas orando à vontade. Mas se você estipulou que você tem que orar por 2 horas e por isso você está ajoelhado, falando várias loucuras com Jesus, tá nem falando com Ele mais, começou a pensar na vida e falar em voz alta, e a oração perdeu todo o propósito, mas você tá lá para no final do dia poder falar para alguém que você orou por 2 horas e a outra pessoa orou 15 minutos, você perdeu todo o propósito da oração e aquilo não valeu de nada mais. As coisas que a gente faz para Deus são para nos aproximar dele também. Quando você lê a Bíblia, você quer aprender mais do que o Senhor ensina, do que o Senhor fez, do que o Senhor espera. Quando você ora, você quer falar com Deus, você quer se aproximar dele, entender os propósitos dele para sua vida e poder seguir isso.
Nos seus momentos de louvor e de adoração, você espera poder glorificar e exaltar o nome do Senhor. E se tudo que você faz nesses momentos, na verdade, é para cumprir com uma listinha, para poder dizer para as pessoas que você fez muito mais que a maioria, você perde todo o propósito. A gente precisa olhar de uma maneira um pouco mais realista, porque a gente pode botar nessa nossa lista, entender o tempo que você tem no dia e não colocar na sua lista planejamentos que você não vai conseguir realizar. Você sabe quanto tempo você passa dentro de casa, você sabe quanto tempo você tem livre, e você sabe que se você colocar que você vai passar 3 horas lendo a Bíblia, você não vai conseguir cumprir isso. Então seja realista com o que você vai escrever ali. E preste atenção na hora que você for pegar para fazer, para poder realmente aproveitar esse momento com o Senhor e no final da sua leitura, da sua oração, do seu louvor, poder dizer: eu me acheguei ao Senhor, eu recebi um aprendizado, recebi uma instrução, estou me sentindo mais leve, sabe? Eu tive uma transformação nesse meu momento com Deus. Mesmo que você diga: eu orei por 10 minutos, ou eu li 4 capítulos, isso não vai ser a questão aqui. A questão vai ser o quão perto de Deus você chegou enquanto fazia isso, o quanto você aprendeu enquanto fazia isso, o que o Senhor mudou em você enquanto você fazia isso. E aí você não precisa sair por aí dizendo: orei por 1 hora. Não, o que foi que o Senhor falou com você? O que foi que você aprendeu? É isso que a gente vai compartilhar. Você não precisa ficar sofrendo porque você não lê tanto quanto as outras pessoas, ou porque você não parece orar tanto quanto as outras pessoas. A gente não tá aqui para isso. A gente tá aqui para buscar se achegar ao Senhor, e desde que a gente se concentre nisso, desde que a gente consiga estar focado nisso, basta para o Senhor. O Senhor não ganha nada quando você bota na sua lista que você quer ler 15 capítulos da Bíblia e simplesmente não cumpre isso e fica com um sentimento de frustração horrível e vai dormir desse jeito, e o Senhor não conseguiu fazer nada por você, não conseguiu falar com você, porque você ficou super frustrado porque não cumpriu algo que o Senhor não te direcionou a fazer, algo que não foi Deus que botou na sua lista, foi você que escolheu fazer por causa das outras pessoas. Mas eu costumo colocar momento com Deus. Na minha agenda, a categoria para isso é vida com Deus. E aí eu coloco lá o meu tempo. Às vezes é um pouco mais curto que o normal, às vezes eu fico mais tempo naquilo, mas o mais importante é que quando eu termine, eu sinta que eu realmente consegui me aproximar do Senhor e ter realmente meu momento com o Senhor. E aí, se eu li 15, 30, 50, um capítulo, não importa, porque eu aprendi algo que o Senhor queria me ensinar, eu realmente recebi algo ali naquele momento. Se o meu momento de oração foram 5 minutos, ou meia hora, ou 1 hora, isso não vai ser o mais importante. O mais importante vai ser que eu senti que eu realmente coloquei tudo aquilo diante de Deus, me livrei das minhas preocupações e realmente recebi uma instrução e um ensinamento do Senhor. Se preocupe mais com isso, em receber de verdade o que Deus quer e ter realmente um momento que o Senhor quer ter com você. Porque é um relacionamento, o Senhor quer isso com você, tem uma troca para acontecer ali. E se toda a sua preocupação é cumprir com uma listinha que alguém na internet publicou para você cumprir, ou simplesmente se sentir superior às outras pessoas, fazendo mais que elas, você não ganha nada e perde a parte mais importante desse momento, que é só se aproximar do Senhor e aprender com Ele.